Meus irmãos, para a exposição da palavra de Deus neste momento, eu farei a leitura de Atos 1, do versículo 6 até o versículo 11. Atos 1, do versículo 6 até o versículo 11. Atentemos ao que Deus nos diz na sua palavra nessa noite. A palavra do nosso Deus que diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, diante de Ti nós estamos neste culto e com a Tua palavra aberta, neste momento tão importante e especial da nossa semana, que é a exposição da Sua palavra no culto público, em que podemos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E nós rogamos que o Senhor, pelo Seu Espírito derramado sobre nós, nos fale ao coração. Que ao ouvirmos a exposição da palavra do Senhor, à medida que for fiel, possa ser o meio que o Senhor use para nos falar profundamente, de modo que ouçamos a Sua voz, desvendando os nossos olhos para vermos o que o Senhor quer nos mostrar nessa passagem e preparando o nosso coração para recebermos de maneira frutífera a Tua palavra. Que o Senhor permita que nossas inquietações, preocupações, o cansaço, que nada atrapalhe neste momento para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer, mas que cada uma das nossas inquietações e preocupações sejam colocadas diante de Ti e a Sua palavra exposta seja a maneira como o Senhor venha de encontro às nossas necessidades e que encontremos descanso para a nossa alma no Senhor, ao ouvirmos e nos deleitarmos no que o Senhor tem a nos dizer. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na semana passada eu mencionei que, como estamos no mês de agosto, nós nos lembramos, no contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, do mês de missões. E é sempre uma excelente oportunidade para considerarmos aquilo que é conhecido, à luz do estudo da Palavra de Deus, como a Grande Comissão. E falamos na semana passada que a Grande Comissão não é uma grande sugestão, algo facultativo, opcional na vida cristã. Não diz respeito a uma forma de apoio aos que se dispõem a evangelizar por este mundo afora. Se você é discípulo do Senhor Jesus, você já é testemunha dele, onde Deus te colocou, a começar na sua casa, passando por outros ambientes onde Deus te colocou, e será assim até que o Senhor Jesus venha. Nós vimos também, na semana passada, que a Grande Comissão é tratada com um entusiasmo muito grande por alguns e por outros com indiferença. Alguns negligenciam isso e outros exageram naquilo que é o objetivo, a preocupação central na Grande Comissão. E vimos que isso parte de uma falta de compreensão da missão que Deus nos deixou, que Cristo nos convocou a cumprir, ou da motivação errada para esta missão. De qualquer forma, na semana passada, como vimos, Deus nos chamou pela pregação do Evangelho. O Senhor nos comissiona para uma missão e tem sido assim no decorrer da história com muitos servos dele. Pense como o Evangelho chegou até você. Alguns receberam
a bendita influência do Evangelho de berço. Outros mais tarde, por um amigo, por um familiar. Há um tempo atrás ouvi um irmão dizendo que ele teve contato primeiro com o Evangelho enquanto ele estava num domingo, bêbado, passando pela porta da igreja, e a música o atraiu a entrar. Ele ficou disputando ali para pegar um cálice da ceia, como um bêbado, né, interessado, falou que é vinho, né, eu gostaria. E foi o primeiro contato que ele teve com a igreja. A partir daí ele recebeu o Evangelho e foi convertido pelo Senhor. Por vários caminhos a gente pode, num primeiro momento, ter recebido essa influência. Para alguns, a mudança da conversão parece ser radical da noite para o dia, o abandono de uma prática de vida que desagrada a Deus, e muitos podem já perceber logo de cara que algo aconteceu. Para outros, é um processo em que vai assimilando o Evangelho, vai se apegando mais a Cristo, e essa transformação se torna cada dia mais evidente. E nós lembramos na semana passada que o Evangelho chegou, dentre outros irmãos, no contexto brasileiro, mas para nós da Igreja Presbiteriana do Brasil, o trabalho iniciado por Ashbel Green Simonton no dia 12 de agosto de 1859, há exatos 163 anos atrás. O Evangelho chegou ao Brasil por muitos meios, e este foi um que Deus usou para que o conhecêssemos e para que, nos apegando a Cristo, pudéssemos ser salvos. E o tema da semana passada foi que a história que nos foi contada, não somente me referindo ao missionário que começou um trabalho, e a história da IPB continua nos nossos dias, uma belíssima história, como o presbítero Cláudio falou pela manhã no domingo passado, mas a história da palavra de Deus que nos foi contada, de Deus chamando pecadores, inimigos seus, para serem seus filhos, continua. Deus continua chamando pecadores de todo tipo para serem seus filhos e para serem testemunhas do que Deus pode fazer na vida de um pecador quando se torna uma testemunha do Senhor Jesus. Esta história que nos foi contada continua através da igreja, através de mim, através de você e de todos aqueles que Deus quis chamar para inscrevê-los nessa história que continua depois de Atos 28. Dissemos que parece que é uma história inacabada, e porque ela continua sendo escrita por Deus, usando aqueles que Ele chama no decorrer da história. E hoje veremos a continuação de Atos 1, de 1 a 5. E essa passagem, a partir do versículo 6 até o 11, fala sobre o que aconteceu depois que o Senhor Jesus passou 40 dias com os seus discípulos, revelando-se a si mesmo. Imagina o que foi passar 40 dias intensos com o Senhor Jesus, e Ele dando-se a conhecer, mostrando que era Ele mesmo ressuscitado, se relacionando intimamente com eles, fazendo algo que todo discípulo de Cristo gosta de fazer muito, que é comer, não é? Se alimentar. Aqueles que receberam a missão do Senhor, que gostam de estar juntos, partir o pão, falar sobre o reino de Deus, lembrar das promessas de Deus e aguardar aquele momento, nas palavras de Jesus, em que eles receberiam o Espírito Santo. Então aguardem em Jerusalém. Então o que aconteceu depois disso? Como estariam os discípulos depois deste tempo de 40 dias, tão precioso com o Senhor Jesus, aprendendo mais aos seus pés, até os últimos instantes em que Ele subiu ao céu e eles o viram pela última vez? E hoje falaremos então sobre a missão que nos foi confiada não acabou. Se na semana passada falamos sobre a história que nos foi contada continua, hoje falaremos sobre a missão que nos foi confiada não acabou. E eu quero ver em 3 partes que o próprio texto nos apresenta aqui. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 6 sobre uma expectativa equivocada. Uma expectativa equivocada. É sobre isso que está falando o versículo 6. Quando nós lemos, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel?
Meus irmãos, o Senhor Jesus falou, e foi registrado por Lucas, por exemplo, lá no capítulo 6 do Evangelho, que leva o seu nome, que a boca fala do que está cheio o coração. E o que eles estão dizendo aqui revela o que estava no coração deles. Imagine estar no lugar dos discípulos aqui, presencialmente com Cristo, naquele lugar, naquele tempo. Eles haviam convivido 3 anos com o Senhor Jesus durante o seu ministério. Eles receberam o seu ensino. Imagina o discípulo aos pés do Senhor. Quantas perguntas fazia? Quando a gente se reúne em escola dominical, muitas perguntas surgem, não é? E que leva o tempo assim adiante, como hoje na classe de catecúmenos, nós falando sobre o que são os sacramentos e as perguntas que surgiram, muito enriquecedoras, nós até perdemos de vista o tempo passando. Quando nos reunimos ao redor da palavra de Deus, as dúvidas que temos, o que queremos compartilhar, isso, cada uma dessas questões, destes compartilhamentos, nos enriquecem. Imaginem eles durante 3 anos convivendo com o Senhor Jesus, aprendendo dele, quantas perguntas eles teriam feito. Depois que eles viram muitos sinais, maravilhas, milagres que o Senhor havia operado, eles também viram Jesus sendo preso, sendo maltratado, sendo crucificado, sendo morto e sepultado. O que os angustiou muito, o que os preocupou muito, frustrou, porque eles tinham uma outra expectativa a respeito do Senhor Jesus. Não um Messias que seria amaldiçoado numa cruz. Eles esperavam outra coisa. Depois de eles terem convivido com o Senhor, após ele ter ressuscitado, ele apareceu diante deles várias vezes, e neste último período conviveu durante 40 dias com eles, ensinou, falou sobre o seu reino, comeu com eles. Certamente eles tinham ouvido muitas outras coisas, como diz o versículo 3, concernentes ao reino de Deus. Agora, o que estaria no coração deles? Depois de toda essa jornada com Cristo, no tempo de ministério, recebendo o seu ensino, vendo os seus milagres, a maneira como viram ele ser morto, sepultado e ressuscitado, e passando 40 dias com eles, o que estaria no coração deles? Nós não precisamos imaginar, ficar inventando o que estaria nos seus corações, porque nós vemos nesta pergunta que eles fizeram, que foi escolhida por Lucas aqui, sobre o que estava no coração deles. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles tinham aqui mais que uma curiosidade, eles tinham uma preocupação. Isso está implícito nas palavras deles, está aqui. Eles tinham uma preocupação, uma expectativa em relação à própria vida que eles viviam. E colocava essa expectativa da própria vida que eles viviam sobre o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, podemos colocar uma expectativa sobre ele. Aí sim, achávamos que ele tinha sido derrotado na morte da cruz, mas ele ressuscitou, passamos 40 dias com ele, ele ficou falando sobre o reino de Deus, e o que eles queriam que fosse concretizado? A chegada desse reino. Algo que foi prometido pelos profetas, em que o Senhor passou 40 dias falando mais sobre isso. Eles pensavam na vida deles, nas preocupações que tinham, no sofrimento que tinham, e esperavam que o Senhor, vitorioso, fosse a solução dos problemas que eles tinham e dos sonhos que eles também queriam ver se realizar. Mas a preocupação que eles tinham estava errada. Nas palavras deles, nós vemos que a expectativa deles era equivocada. A compreensão sobre quem era o Senhor Jesus, sobre o que ele fez, sobre o que ele estava falando sobre o reino de Deus, era limitada. A visão que eles tinham sobre o reino de Deus não era o reino de Deus, era mais parecido com o reino dos homens, algo terreno demais, distante da realidade que o Senhor Jesus estava dizendo. O que eles esperavam que estava equivocado? Eles esperavam um reino glorioso e político, para serem libertos da opressão do Império Romano. Por isso que eu disse que eles se preocupavam com as questões que eles tinham na própria vida e colocavam em Cristo a expectativa de ter esses problemas solucionados. Eles queriam que viessem
sobre eles tempos de paz, um tempo de glória a Israel como nação. Aquele povo, aquela nação, naquele local geográfico, eles queriam que o Senhor Jesus assumisse o seu reino e eles pudessem politicamente ficar numa situação de paz, segurança, conforto, serem libertos da opressão de inimigos. Meus irmãos, certamente os discípulos conheciam os versículos bíblicos sobre isso. Eles não tiraram isso da cabeça deles. Eles conheciam os textos bíblicos como você conhece e tinham expectativa sobre o que Deus prometeu desde o princípio. O que Deus disse desde Gênesis, sobre o povo que ele estava constituindo, sobre a maneira que cuidava desse povo e as promessas que tinha, em especial em relação ao Messias. E o que eles procuravam fazer? Aquilo que Deus disse aos nossos antepassados e aquilo que eu tenho vivido em minha vida hoje, deve ser isso que Deus prometeu. Cristo veio para resolver os meus problemas, para resolver as minhas questões dessa vida, para me dar conforto, paz, alegria neste mundo. Porém, a expectativa deles estava errada, equivocada sobre o que Jesus veio fazer e sobre o seu próprio reino. Meu irmão e minha irmã, o quanto você conhece o que Deus diz na sua palavra? Os discípulos conheciam, mas a percepção deles ainda era muito limitada. O quanto você conhece do que Deus diz na palavra dele, a ponto de você ter uma urgente expectativa que ele cumpra o que ele prometeu. Em outras palavras, no seu dia a dia, durante a semana, você se lembra com frequência do que Deus prometeu e tenta relacionar com os desafios, com as circunstâncias em que o próprio Deus te conduz nos seus dias? Os discípulos estavam fazendo isso, lembrando do que Deus disse e vendo a própria realidade deles e procurando conectar essas coisas. Mas a expectativa da solução não era adequada ao que Deus prometeu. E havia uma distância muito grande sobre isso. Se você tivesse a mesma oportunidade dos discípulos para fazer uma última pergunta ao Senhor, você sabe que são os últimos minutos que Jesus está diante de você e você só tem tempo de fazer uma pergunta. O que você diria a ele? A boca fala do que está cheio o coração. Talvez você colocaria aqueles questionamentos que você tem na sua vida, que você coloca em oração, as queixas que você tem sobre os seus sonhos, aquilo que você quer que aconteça, que certamente vai revelar o que está no seu coração. Pare para pensar. Se você pudesse, face a face com Cristo, fazer uma última pergunta para ouvir dele a resposta, o que você diria? Os discípulos, mesmo tendo se relacionado com Cristo durante tanto tempo, 3 anos, ouviram tanto, eles viram tanto, e durante 40 dias eles tiveram um intensivão aí para este contato, essa comunhão com Cristo. Eles ainda tinham a expectativa equivocada sobre ele. Meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus não veio te livrar dos seus problemas terrenos, dos seus problemas diários, de coisas muitas vezes tão pequenas, que você só gostaria que ele resolvesse para que você estivesse numa melhor situação, de conforto, de prosperidade, de alegria, de satisfação pessoal, de realização própria. O Senhor Jesus não veio a este mundo para fazer com que seus sonhos se realizem. Os discípulos, eles tinham problemas sendo subjugados pelo Império Romano. Eles tinham sonho de serem libertos. Mas eles estavam aprendendo, assim como você precisa aprender, que Jesus veio a este mundo cumprir a missão que o Pai lhe confiou. E foi salvar pecadores, como eu, como você, como os discípulos tão lentos para crerem no que Deus dizia e aplicar a própria vida, assim como eu e você também podemos ser no nosso dia a dia. Em suas últimas palavras, antes de voltar aos céus de onde ele veio, o Senhor Jesus confiou uma missão gloriosa, ainda que custosa, aos seus discípulos. Mas antes de lembrá-los dessa missão, do que deveria ser a principal preocupação deles, o Senhor Jesus bondosamente respondeu à pergunta:
não é? Qual foi a pergunta? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Versículo 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Essa segunda parte, depois de dizer sobre uma expectativa equivocada, o Senhor Jesus fala sobre uma missão confiada. Ele vai falar sobre uma missão que foi confiada. Mas como eu disse antes, ele vai responder a pergunta dos discípulos. E como ele responde? Parece ser uma bordoada, não é? Parece ser uma repreensão, bem fora nos seus discípulos. Mas será que é isso mesmo? Ele diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Esta é uma reprimenda, uma repreensão muito amorosa da boca do Senhor Jesus. Pense quantas vezes o Mestre já tinha falado sobre o reino de Deus, sobre a necessidade de passar por tudo que passou. É necessário que o Cristo padeça, sofra muitas coisas, seja entregue nas mãos das autoridades, seja morto e ressuscite. Era necessário que ele passasse por tudo que passou para depois entrar na sua glória. Jesus também falou muitas vezes da expectativa que os seus discípulos deveriam ter em relação a ele mesmo e sobre as questões dessa vida, daquele que foi chamado para ser um súdito do reino de Deus, que não vive neste mundo como os outros vivem, mas vive como aquele que se submete ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, depois destes 40 dias de intensivão, pense em Jesus ouvindo essa pergunta. Depois de 40 dias, falando sobre coisas concernentes ao seu reino, os discípulos aprendendo mais aos seus pés, ele ressurreto diante dos olhos deles, eles fazem essa pergunta, e revela que no coração eles ainda não tinham entendido. Talvez para nós imaginemos que Jesus teria ficado muito decepcionado, não é? Mas como vocês são lentos? Eu já falei tantas vezes sobre isso. E vem uma repreensão mais severa. Talvez como Lucas registrou lá no capítulo 24 do Evangelho que ele escreveu, ó nécios e tardos de coração para crerem em tudo que os profetas vos disseram. Não convinha que Cristo havia de padecer antes de entrar na sua glória, falando sobre o reino de Deus. Ele não chamou os discípulos aqui de nécios, tolos, e lentos para crer na palavra de Deus. Ele, com bondade, com graça, respondeu a essa pergunta de uma forma amorosa, com um tom de repreensão, mas não por causa da pergunta, mas sobre qual deveria ser a principal preocupação que eles deveriam ter, dizendo, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a eles, meus amados, isso não cabe a vocês. Nós sabemos que nem o Filho conhecia o dia do seu retorno na sua natureza terrena. Quanto mais aos discípulos conhecerem o dia. Essa não deveria ser a preocupação deles, é exclusivo ao Pai. O que é exclusivo ao Pai não é da nossa conta. Mas o que Deus revelou sobre si mesmo, sobre o que Ele está fazendo no tempo, em todos os lugares, no decorrer da história, nos foi dado para que vivamos à luz disso. O tempo, na ideia que Jesus transmitiu, não é o mais importante ser conhecido, e nem deve ser a preocupação de vocês, discípulos do Senhor Jesus. Você já fez algum questionamento assim, como os discípulos? Talvez em algum momento mais difícil, que é quando vem este clamor urgente com os discípulos. Vai ser esse o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? O Senhor vai assumir seu reinado e vamos nos livrar do Império Romano? Algo urgente deveria acontecer. Você, em algum momento de urgência, tem alguma coisa na sua vida que você deseja que Deus responda urgentemente? Eu já pedi tanto, já coloquei tanto em oração, pedi oração, tudo que é grupo de oração, mas parece que Deus não me responde. Tem alguma questão urgente para você? Eu gostaria que Deus fizesse isso por mim.
Seria muito bom se Deus me respondesse nesse pedido. Talvez algo como o salmista: até quando, Senhor, eu vou precisar lidar com essa situação que me aflige tanto? Quando o Senhor vai me responder na minha oração? Ou talvez olhando para trás: por que o Senhor permitiu que isso e isso acontecesse na minha vida, na vida de alguém próximo a mim? Você já fez outro tipo de questionamento? Será que Jesus está voltando? Quanto tempo falta? Quais profecias faltam para se cumprir? Vamos fazer o checklist das profecias e ver quais já foram e quais faltam para ver, por isso, especulação, o quanto falta para ser cumprido. Mas, irmão, sabe qual é a resposta de Jesus a esses tipos de questionamentos? É que seus discípulos devem ter outra preocupação que é prioritária. Até o tempo em que ele voltará para consumar todas as coisas. Em outras palavras, Jesus subiu aos céus. E até que ele volte, você, como discípulo dele, deve ter uma única preocupação principal. As outras coisas não serão acrescentadas, mas você, como discípulo dele, tem uma preocupação principal. E qual é essa preocupação? Com o que você deve estar preocupado e profundamente envolvido? Se desgastar até o dia de Cristo. O Senhor Jesus responde no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor Jesus estava dizendo aos discípulos: vocês receberão poder para testemunhar de mim, onde Deus colocar vocês. Começando em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus lembrou seus discípulos que a expectativa deles deveria ser o quê? Receber a promessa de Deus, o seu Espírito Santo, algo que foi prometido desde o Antigo Testamento pelos profetas e que ainda faltava. Eles estavam preocupados em serem libertos do Império Romano, mas Cristo ainda tinha o último ato da sua obra como Redentor: subir ao céu e enviar o Espírito Santo. Por isso as preocupações deles não estavam aliadas com Deus. Eles deveriam estar na expectativa que Deus cumprisse a promessa, e se Cristo está subindo, tão logo virá o Espírito Santo, para que tenhamos o poder para testemunhar dele. Essa foi a última ação do ministério terreno de Jesus. Quando no dia do Pentecostes, o que está no capítulo seguinte aqui, ele derramou seu Espírito sobre toda a carne, como o profeta Joel havia profetizado. E quando os discípulos do Senhor Jesus recebessem o Espírito Santo, eles receberiam poder. O que quer dizer isso? Receber poder do Espírito Santo é ser revestido com o Espírito Santo para que eu possa representar Cristo. Receber autoridade para falar no nome de Cristo, ser um embaixador dele no mundo. E receber também capacitação, não com habilidades especiais, corriqueiras, talentos que a gente vê por aí, mas receber capacitação para servi-lo. Meus irmãos, o Espírito foi derramado para que nós possamos testemunhar de Cristo, representando onde Deus nos colocou, e para que possamos servi-lo com os dons que o Espírito nos dá, conforme Ele quer, no contexto do corpo de Cristo. Isso é para que possamos ser habilitados a testemunhar onde Ele nos colocar. A continuação da história que Lucas registrou em Atos conta o que aconteceu nesse percurso. Se você depois continuar lendo o capítulo 1, 2, em diante, até o final, você verá isso que o Senhor Jesus colocou aqui no versículo 8. É como se fosse um índice do livro de Atos. Eles aguardaram em Jerusalém até que receberam o Espírito Santo, e ao testemunharem de Cristo foram perseguidos, e houve uma dispersão dos discípulos por causa da perseguição, em especial quando Estevão foi apedrejado até a morte por testemunhar de Cristo. E depois o Evangelho chega por boca de Filipe até Samaria, e depois chega até os confins da terra, os gentios, como Cornélio, que recebe o Evangelho também. Qual deveria ser, pelo ensino de Jesus, a preocupação dos discípulos até ele voltar? Serem testemunhas dele em todo lugar. Esta que deve ser a sua preocupação também. Não importa onde você está, não importa as circunstâncias em que você vive,
Não importa se onde você trabalha, onde você estuda, só você é crente. Não importa quanto tempo Deus vai te dar de vida, mas até Ele te recolher para Ele, ou até Cristo voltar, se você é discípulo de Cristo, você foi feito testemunha. Recebeu o Espírito. Foi capacitado para servi-lo e foi autorizado para falar no nome dEle, em todo lugar, até que Ele venha. Dentre tantos questionamentos que você tem na sua vida, no seu dia a dia, as situações que você enfrenta, se você é verdadeiramente discípulo de Jesus, essa deve ser a sua preocupação. Meu irmão e minha irmã, o Espírito de Deus habita em todo aquele que é verdadeiramente discípulo do Senhor Jesus. E é por causa dele que você é habilitado, capacitado a testemunhar sobre quem é Jesus e sobre o que ele veio fazer. E quando e onde isso deve ser a preocupação? Só para deixar mais claro. Vocês viram aqui no versículo 8 que Jesus disse que até em que lugar eu devo ser testemunha? Até os confins da terra. Então, até chegar lá, seja testemunha. E o Senhor Jesus disse, no famoso texto lá de Mateus 28, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Ele termina dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, para um verdadeiro discípulo de Cristo. Onde é o local para testemunhar? Em qualquer lugar, em todo lugar, por onde Deus me levar, até os confins da terra. E até quando? Até a consumação dos séculos. Sabe que dia é esse? Quando ele voltar do céu, como ele subiu, e os discípulos puderam testemunhar. Os irmãos, a missão que Jesus confiou aos seus discípulos não se restringe aos confins da terra. Às vezes a ideia de missões é essa, né? Fala em missões, pensa lá nos confins da terra. E missionários transculturais, eles devem ter um lugar na nossa oração, no nosso apoio, nas nossas preocupações. Mas se você é discípulo de Cristo, a sua preocupação deve ser testemunhar dele onde Deus te colocou. Porque testemunhar de Cristo, essa missão não acabou. E ela não se restringe aos confins da terra. Entenda isso. A missão que Jesus te confiou começa onde você está. Os discípulos estavam onde? Em Jerusalém. Por causa da perseguição, eles percorreram as redondezas, Judeia, Samaria, e chegaram com isso até os confins da terra. A missão que Jesus te confiou de testemunhar dele começa onde você está, dentro de casa. Continua por onde o Senhor te conduzir, onde você estiver, na escola também, no trabalho, com os familiares, com os amigos, em todas as circunstâncias. Você nunca deixará de ser testemunha do Senhor Jesus. Você recebeu o poder para testemunhar com o Espírito Santo. Você recebeu a palavra do Senhor, que é a fonte do que você deve testemunhar de Cristo, porque Ele é revelado nas Escrituras. Isso deve ser testemunhado onde Deus te colocou. Por último, nós vemos em terceiro lugar, no versículo 9 ao 11, para concluir, sobre uma promessa que impulsiona. Nós vemos aí uma promessa que impulsiona. O texto diz, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Imagine testemunhar este momento único na história. Jamais vai se repetir este momento. Os discípulos puderam ver o Senhor Jesus, após ter descido do céu até nós, ter cumprido tudo que era necessário no nosso lugar, ele volta aos céus, aos olhos dos discípulos. Alguns questionam se isso aconteceu de fato, ou se só Jesus sumiu, nunca mais se viu. Não, o próprio texto de Lucas não nos dá margem para pensar outra coisa, senão que eles viram. Se você reparar aí, por 6 vezes, é enfatizado que eles viram com os próprios olhos, não é? No versículo 9, à vista deles.
dos seus olhos, versículo 10, com os olhos fitos nos céus, 11, olhando para as alturas, viste subir. Eles viram Jesus subir aos olhos deles. Por muito menos a gente ficaria paralisado, não é? Que visão foi essa? Às vezes a gente toma um susto, é muito menor do que essa situação, e a gente fica perplexo, às vezes não sabe o que dizer, não sabe o que fazer. Mas mais perplexos eles podem ter ficado, depois de olhando para o céu, para as alturas, como diz o texto. 2 anjos aparecem diante deles. Seria um baita susto também. Mas as palavras que os anjos disseram a eles, mais do que deixá-los mais perplexos e paralisados, olhando para o Cristo que sumiu, eles foram impulsionados e saíram desta paralisia. E quais foram as palavras que os anjos disseram? Varões galileus, versículo 11. Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Que pergunta, né? Por que vocês estão olhando para os céus? Pois algum discípulo, olha, vocês chegaram agora, vocês não viram anjos, o que nós acabamos de ver. Jesus subindo aos céus. É claro que ele sabia o que tinha acontecido. Assim como em outras vezes os anjos apareceram em momentos cruciais da história para explicar algumas coisas importantes. São mensageiros de Deus. Um anjo foi enviado a Maria para contar a ela e explicar que ela seria a mãe do Salvador. Anjos proclamaram o nascimento de Jesus aos pastores no campo. Um anjo foi fortalecer Jesus no Getsemane, antes de tudo que ele deveria passar. Os anjos também foram proclamar a ressurreição, aparecendo diante do túmulo as mulheres. E eles apareceram também para explicar a ascensão, para que os discípulos não ficassem perplexos, paralisados, mas que fossem impulsionados à missão que ainda não havia acabado. Não fazia sentido os discípulos ficarem olhando para as alturas, talvez paralisados, contemplativos da realidade celestial, de muito que Deus prometeu, que Cristo subiu ao céu, sendo que a realidade estava diante deles e havia muito ainda a ser feito, e que Deus havia confiado uma missão a eles. Não faz sentido você também ficar somente imaginando como será no céu. Será que vai ter cor de ouro mesmo? Alguém já me perguntou em certa ocasião, será, depois de escola dominical, será que no céu a gente vai precisar ir ao banheiro? Se alimentar? Como será isso? Meus irmãos, não faz sentido a gente ficar tentando imaginar como será em detalhes após o retorno de Cristo, se a nossa principal preocupação nesse mundo é testemunhar do Cristo que veio até nós, de tudo que ensinou, de tudo que ele fez, e no poder do Espírito Santo, falar do Evangelho até a consumação dos séculos, até que ele venha. E certamente Jesus voltará. Pois assim como ele desceu até nós e voltou aos céus, ele virá ainda mais uma vez, a última vez. Ele virá em pessoa com o corpo ressurreto, pois ele assumiu a natureza humana para nos substituir em tudo o que ele fez. Ele voltará não humilhado, como ele veio, no ventre de uma virgem, vivendo entre pecadores, sendo amaldiçoado na cruz e vindo a um túmulo. Mas ele virá de um modo glorioso, na glória de seu Pai, como nós cantamos, acompanhado de anjos e dos que morreram em Cristo, e não virá de modo oculto, pois todo olho o verá. Meus irmãos, a promessa do retorno de Cristo deve te impulsionar a não ficar paralisado com as questões dessa vida, paralisado no seu testemunho. Não é motivo para deixar de testemunhar as suas preocupações, assim como para os discípulos também não é. Eles continuaram subjugados pelo Império Romano e a maioria, exceto um, que foi João, foi morto ao testemunhar de Cristo. Pois essa promessa, essa esperança do retorno de Cristo os impulsionou a testemunhar dele até o último dia de vida e para nós até o dia que Cristo voltar. Meu irmão e minha irmã, à luz disso, eu tenho plena certeza de dizer que se você não tem tido ou sido diligente, dedicado no testemunho
significa que você pode estar envolvido demais com as preocupações dessa vida, com as realizações neste mundo, como os discípulos estavam. Ao ouvirem as palavras de Cristo, ao receberem o Espírito Santo e ao ouvirem a promessa pela boca de anjos que Ele voltará mais uma vez, eles foram impulsionados a testemunharem do Senhor Jesus, por onde eles passaram, até entregarem a própria vida. Que com essa bendita promessa que Cristo voltará e que Ele confiou uma missão em nossas mãos que ainda não acabou, que você olhe para o horizonte de onde Deus te colocou, na sua casa, veja o horizonte do que é necessário testemunhar de Cristo a cada dia, no seu trabalho, no seu campo de visão, onde Deus te colocou, e testemunhe dele, pois esse testemunho é urgente. Por isso os anjos apareceram na hora. Sabe o que vocês estão olhando? Eles foram impulsionados a essa missão que era urgente. Por isso você também não deixe para mais tarde, porque a missão que nos foi confiada ainda não acabou. Deus abençoe. Amém.